no contexto, né, eu tive, como eu falei, eu sou morador de favela, né, tive vários desafios, né, filho do meio de 10, né, então, muito, muito complexo, né, eu sou a família tradicional brasileira, família pobre com diversos desafios para que possa vencer. Então, é quase impossível que eu estivesse sentado aqui. Mas, né, aos 14 anos, eu tive a oportunidade de conhecer uma organização que me ajudou a ter uma visão diferenciada, tanto de forma espiritual como de forma educacional. E ali, né, eu aprendi tava conectado com outros jovens que eram da quebrada, mas já tinham uma visão diferente. E aí eu vi que eles estavam aprendendo inglês. E muitos desses jovens estavam tendo várias oportunidades, porque sabiam falar inglês e tudo mais. Eu sempre tive sempre tive o interesse, mas não tinha dinheiro para pagar, né? Naquela época não tinha. Não era normal ter computador. Na verdade, na minha casa só fui ter computador aos 18 anos, né? Então, computador e internet, né? Então, era bem complexo, era muito difícil você ter acesso ao conhecimento, né? E o inglês era um paradigma, né? Só quem tinha era quem podia realmente falar o idioma. E assim, né? Mesmo com desejo, sem acesso, não combinava nada, então não foi pra frente. Mas aos 19 anos eu tive uma oportunidade muito diferente da minha realidade. Eu fui da favela ali, da quebrada, para Portugal. Eu fui morar aí durante 2 anos em Portugal, com diversos jovens de diversas partes do mundo, principalmente americanos. E ali, ao me conectar com eles, eu fui aprender inglês. Ali no dia a dia, né? Falando, conectando. Eles tinham que aprender português, eu tinha interesse, né, em aprender inglês, não era obrigatório. Mas eu fui lá, né? Tive interesse. E ali eu vi que aquilo poderia mudar a minha realidade. E ao voltar para o Brasil, né, consegui vir com essa habilidade de falar inglês, tinha uma visão muito diferente, né, do que eu era, né, já, né? Eu já sabia, tinha um jogo antes do inglês, depois do inglês, né? E ali putz, e agora, né? Eu tenho essa habilidade e, dito e feito, consegui uma oportunidade para trabalhar numa empresa de tecnologia. E eu não sabia nada nesse trabalho voluntário, eu não podia ter nenhum celular com internet direito. Era ali tete a tete com as pessoas mesmo. Então, eu não sabia nem ligar o Wi-Fi, né? Fui contratado por uma empresa de tecnologia só porque eu sabia falar inglês. E aí, nesse contexto, minha realidade já começa a mudar. Começo a ter oportunidades, eu mudei pro Jardim Pantanal, né? E lá eu tava morando num barraco. E aí eu consegui construir uma casa de alvenaria para minha mãe. Consegui depois, ali em 1 ano e pouquinho, entrar na universidade pelo ProUni. Também, nesse meio tempo, então foi uma chuva de oportunidades, né? Por causa emprego, casa e universidade. E por fim, né, decidi ir pra Inglaterra, assim, tipo, decidi durante ali os 3 meses ali, planejei, falei, não, tô ganhando bem, tô saindo tô tendo algumas oportunidades, né, tendo outras visões, vou transformar isso também em outra oportunidade pra mim, né, e fui pra Inglaterra, e ali na Inglaterra, putz, outra visão, né, eu tive essa experiência de morar num país que só falava inglês, fui com meu próprio dinheiro, saí com a minha malinha lá arrastando no barro da quebrada pra pegar um avião no Muito louco aeroporto. isso. Surreal, surreal. E aí, dentro de tudo isso, voltei pro Brasil de novo, né? Da Inglaterra pra favela de novo. Mas eu já tava assim, nossa, eu tô tendo várias oportunidades, né? Por que não impactar os jovens da minha quebrada? E aí eu fui atrás, criei esse negócio que é a 4Way. E foi muito louco, foi muito desafiador, né? No começo. Você tinha, na época, então, vamos lá. Você voltou da Inglaterra já sabendo que você queria fazer com todo o respeito da palavra, né? Um regaço, irmão. De, nossa, eu vou trazer educação, fazer a molecada. Mas você já tinha aquela visão de planejamento de negócio, Nada. fluxo de caixa, investimento anjo, tinha? Nada. Comecei do zero conhecimento. A única coisa que eu sabia falar era inglês. E ainda sabia falar mais ou menos. Não era tipo aquele inglês de ensinar. Mas eu já sabia uma boa parte, me comunicava bem. Então já conseguia passar o conhecimento para as outras pessoas.
E aí eu fui levando, fui contratando outros professores, outros profissionais, fui aprendendo, participando de diversas incubadoras, aceleradoras, fui me conectando a pessoas, mentores e mentoras que foram me ajudando a construir e, putz, virou um negócio mesmo que me sustentava outras famílias e dava oportunidade a cada 3 alunos pagantes, um aluno 100% gratuito da quebrada, que era o meu desejo, né? Nunca fugi disso para ajudar o jovem como eu, que não tive muitas oportunidades, até uma oportunidade que era aprender inglês. E aí nessa caminhada, já cortando um pouquinho da história, né? Senão a galera vai ficar triste aqui, né? Pô, já só conto o ouro logo, né? Mas, já cortando um pouquinho da história... Vamos pra 2020, tá, linha do tempo aí. 2020, chegou lá 2020. 19 pra 20 ali. 19 pra 20, já tava estudando tecnologia também, pá... Queria, porque empreendedor precisa entender diversas coisas, né? E a tecnologia estava muito em alta, construir seu aplicativo, seu sistema e tal. E eu não queria ser ignorante, né? Quando chegasse para falar com um programador e não sabia muita coisa. Então me inscrevi em alguns cursos, fui fazendo algumas coisas. E aí um jovem da minha quebrada, né? Em 2020, lá, estourou na pandemia. Aí eu fui fazer algumas entregas de marmitas na quebrada do Jardim Pantanal, onde eu já não morava mais lá, mas eu ia frequentemente lá. E ele me perguntou... O teu pessoal, né? Tem uns familiares ainda que moram lá, né? Então, putz, eu falei, caraca, né? Ele tá perguntando... Esse jovem me perguntou se eu conhecia algum projeto que ensinasse programação, né? Nossa. Eu falei, aquilo mexeu muito comigo, tá, mano? Você não tá ligado. Aquilo, putz, deu um soco assim... no meu peito, eu falei, caraca, esse jovem da quebrada tá interessado em programação. Então, ó, se ele tá nessa visão, outros jovens também estão, né? E aí, eu não tem nada, não tem como fazer isso sozinho, né? Me conectei a um cara chamado Cleito, do Reclame Aqui. Cleito falou, putz, Diogo, por que você não conecta? Porque eu não era programador, né? Até então. Por que você não conecta esse cara, que é um jovem que tá interessado, com os programadores aqui, do Reclame Aqui, né? Os parceiros lá dele. Ele falou, putz, Cleiton lá, falou, putz, é uma boa ideia, né? Mas aí eu ligeiro falei, cara, da hora, mas só isso não vai funcionar. Porque o cara ele vai precisar depois de formado. Primeiro, ele precisa de uma formação, né? Precisa construir um tipo de formação, metodologia, plataforma, para realmente ter um respaldo legal. Precisa também, então, que esse cara, depois de formado, tenha a oportunidade de se conectar com uma empresa de tecnologia. Esse jovem não tem envergadura para isso, para chegar numa empresa e falar, tal. Ele tem que se preparar para isso, né? Com outras, não só hard skills, mas soft skills, né? Aquelas habilidades socioemocionais, de saber conversar, de saber contar sua história e tudo mais. Então, eu falei, putz, agora o que eu faço, né? Aí eu já conectei no meu parceiro, o meu fechamento tá sentado aqui agora com vocês, né? Tá o Matos, o brabo, tava viajando o Brasil todo, o moleque que virou referência pra mim também, de transformação, né? Porque eu sei, como amigo dele, eu sei qual que é o desafio por trás do sorriso dele, né? O desafio que ele tinha. Então ali eu falei, putz, eu vou chamar ele porque ele tem uma conexão muito legal, um moleque que já conectou com a tecnologia quando jovem também. E aí eu falei, agora ou nunca, né? Juntei com esse moleque, que é vocês estão vendo aqui, né? Tá um anzão. E aí nós falou, então, ó, seguinte, tem uma ideia. Eu e o Cleiton já tínhamos trocado uma ideia de qual nome seria, de um projeto chamado Assim, Assim, Assado, mais um code, o que você acha? E o Tauan, na hora, abraçou, né? De uma forma que, assim, super grato, porque outros jovens estão tendo a oportunidade hoje de mudar o futuro.